80, anos 90, antes também, né? Daniel aí, o mais novinho aí que estão aí por aí. A gente tinha muita semana de oração, tinha ou não tinha? Né? Se fosse fazer todos os departamentos, era semana de oração todo mês. Uma vez eu perguntei para o pastor, por que a gente faz semana de oração? Daí ele disse por dois motivos. Primeiro, para a igreja orar junto. Esse é o primeiro motivo, porque a igreja possa orar junto por mais tempo. E o segundo, e mais complicado, para as pessoas orarem. Porque o povo ora muito pouco. Nossa, eu pensei, sério? Sério. As pessoas oram muito pouco. Então a igreja faz semanas de oração, para que as pessoas possam vir, reunir-se e orar. E agora nós temos mais 10 dias de oração. E neste ano nós estamos falando de vida plena, né? De saúde física, emocional. E hoje nós queremos falar de vida da saúde física. E algumas pessoas acham que isso não tem nada com salvação. O que tem a ver salvação com saúde física? Tem tudo. Tem tudo a ver. Saúde emocional, física. Porque nós lutamos contra... Nós temos dois grandes inimigos, né? O primeiro, nenhum dos dois nós temos força para vencer. O primeiro é Satanás. Ele não é nosso inimigo direto. Ele é inimigo de Deus. Mas, por querer fazer Deus sofrer, ele atinge os pontos fracos. Ele não pode atingir Deus, então ele atinge a criação de Deus. E ele se volta contra nós. E o segundo grande inimigo, eu já preguei aqui, vídeo pregando, falei tantas vezes, chama-se eu. Eu sou o meu maior inimigo. E por incrível que pareça, ainda sou maior do que Satanás, para mim mesmo. O eu. Então, para que eu possa colocar o meu eu nas mãos de Jesus, para que possa ser vencido pelo poder de Jesus, esse meu eu precisa estar equilibrado, física e emocionalmente. E é isso. Nós vamos falar nesta manhã, dentro da semana de oração, sobre um pouquinho, né, de forma rápida, sobre a nossa parte física. Ela precisa estar em equilíbrio e ela precisa estar bem. E eu queria aqui pedir para os irmãos, primeiro vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Eu sei, irmãos, que o celular ele é uma ferramenta até hoje em dia, mas eu queria pedir um favor para os irmãos que colocassem o celular no silencioso, porque Jesus disse que se nós pecássemos contra Ele, haveria perdão, e eu até acho que se houver pecado contra o Pai há perdão, mas Ele foi bem claro em dizer que quando nós pecamos contra o grande Espírito Santo, não há perdão. Então, meu grande medo é ofender o Espírito Santo que está aqui junto com nós, representando Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti nesta manhã, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos tão pequenos, mas o Senhor nos ama tanto, que deu a sua vida por nós, que veio a este mundo, viveu, passou por tudo que nós passamos, e depois morreu na cruz sem ter cometido nenhum pecado, levando os nossos pecados e as nossas culpas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E neste momento nós imploramos que o Senhor Espírito Santo permaneça junto de nós, e que nenhum de nós venha fazer alguma coisa que possa entristecer o Senhor Espírito Santo, e que Ele possa no meio de nós, se movendo de forma calma e suave, abrir nossa mente e nosso coração à Tua Palavra, e que possamos sair daqui fortalecidos pela presença do Teu Espírito, e que Ele possa nos acompanhar no nosso dia a dia, nos ajudando, falando ao nosso coração e à nossa mente, nos ajudando a caminhar e a seguir naquele caminho que o Senhor traçou para nossas vidas. Mais uma vez, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 12 de 1 Coríntios, que é uma continuação, né, do capítulo 11, 10, onde Paulo ele vem falando dos problemas que ele passou, das dificuldades. E aí no verso 7 ele diz assim, olha, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Outras traduções dizem para que não me exaltasse pela excelência das revelações,
que ele teve, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Sabe, Paulo era um homem incrível, um fariseu dos fariseus, perseguidor da igreja cristã, e que um dia teve um encontro com Cristo, né? E nesse encontro ele se entregou a Jesus e ele mudou a vida dele. O perseguidor agora torna-se um dos maiores pregadores, e o pregador dos gentios, aquele que vai abrir as portas em cidades e lugares onde os judeus nem queriam entrar, porque consideravam aquelas pessoas pior do que porcos, né? Mas lá ia Paulo, e ele, como ele narra mesmo aqui no capítulo 11, também um pouco no verso 12, sofreu perseguições, foi sofrendo, teve visões, né? Ele tem aqui, ele conta de uma visão, ele nem diz que foi ele diz: eu conheço um certo homem que subiu, né, ao terceiro céu e viu tudo aquilo que Deus tinha preparado. Paulo não cita aqui qual seria o espinho na carne que ele teve. Algumas pessoas deduzem que ele nunca mais conseguiu enxergar, como enxergava antes, ele ficou quase cego, até porque ele já não escrevia mais as cartas dele, né? Ele só assinava. Todas as cartas de Paulo eram escritas por um escriba. Então as pessoas deduzem que pode ter sido a visão de Cristo trouxe uma cegueira para Paulo, quase que total, né? Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é o que ele diz. E ele fala no verso 8 que ele, de forma desesperada, por 3 vezes ele pediu para que Deus tirasse dele, fizesse passar dele aquele problema ali que ele tinha. Vou desligar o celular, por favor. E a resposta de Deus, no verso 9, Deus diz que a minha graça é suficiente, né, para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Deus falou para Paulo, disse: calma Paulo, teu problema não é nada, teu problema é pequeno, não te preocupa, segue em frente, segue fazendo o que você está fazendo, porque o meu poder vai se revelar exatamente na tua fraqueza. E foi grandioso, né, irmãos? O poder de Deus se revelou na fraqueza de Paulo. Sabe, irmãos, eu também conheço um homem, um homem que alguns anos atrás perdeu o emprego e não conseguia emprego. E não é porque não tem emprego, tem emprego. O problema é que esse homem trabalhou sempre numa área, e aqui vai um conselho aos jovens: cuidado com o que vocês vão escolher para vocês de profissão. Cuidado. Porque o mundo está mudando muito, e muitas profissões logo vão se extinguir. E aí vocês vão ter dificuldades no mercado de trabalho, principalmente para quem é adventista. E esse homem, ele passou assim, por um momento muito difícil na vida dele. Ele teve vontade de se matar, de morrer literalmente. Ele pensou em se matar. Ele não brincou quando ele pensou em se matar. Mas graças a Deus, esse homem foi orando, foi colocando o joelho no chão, implorando a presença de Deus, e as coisas foram passando. E ele chegou ao ponto em que ele começou a engordar de forma assim, nem tem como. Esse homem era eu, tá? Era eu esse homem. E cheguei a 117 quilos. E eu estava perdido. Mas graças a Deus Jesus me encontrou. Mas Jesus me encontrou porque eu me abri para Jesus. Porque eu permiti que Ele falasse ao meu coração. E Ele me disse: tu não pode continuar assim, os teus problemas vão passar. Creia em mim. Mas tu precisa fazer algo por ti também. E aí esse homem começou a caminhar todos os dias. E esse homem foi emagrecendo. Em um ano ele perdeu 17 quilos. Sabe, irmãos, assim é ser cristão.
Ser cristão é você se colocar nas mãos de Deus, mas você fazer alguma coisa também. As pessoas dizem assim: a salvação é de graça. Ela é pela graça. E eu não preciso fazer nada para me salvar, não preciso fazer nada para me salvar. Mas eu preciso permanecer salvo, porque eu posso perder a minha salvação. E para mim permanecer salvo, eu preciso me abrir para Deus, para Jesus, me colocar nas mãos dele, e eu preciso ouvir o que ele tem para me dizer. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, assim como ele tira nós do Egito hoje, ele precisou fazer transformações no povo de Israel. O povo de Israel havia passado 400 anos no Egito, escravo, por muito tempo. E o povo de Israel então começou a se alimentar com aquilo que ele tinha para se alimentar, a viver do jeito que ele tinha para viver lá no Egito. E quando Deus tira Israel do Egito, Deus começa a transformar os hábitos do povo de Israel. Ele começa a dar leis, primeiro uma lei moral, uma lei de saúde também, não apenas uma lei moral, mas também uma lei de saúde. Ele diz para Israel que Israel pode e não pode, deve e não deve comer. E ele fala também para mim e para você hoje o que nós podemos, o que nós devemos e o que nós não devemos comer. A Bíblia está repleta de advertências, de versos que dizem que nós devemos nos controlar, nos abster, que nós devemos procurar uma vida mais saudável. Né? O povo de Israel não foi para a terra prometida, ele foi para a terra prometida pela graça de Deus, estou certo? Mas não foi sem fazer nada. Precisou caminhar no deserto, embora tinha a proteção de Deus, precisaram caminhar, armar tenda. Teve um momento em que eles reclamaram, porque lá no Egito eles comiam carne, todo tipo de carne, e ali no deserto estavam ganhando apenas o maná, porque Deus queria preparar o povo de Israel para ter um corpo melhor, né? Para terem refeições melhores, tirar de Israel aquela comida que eles comiam lá no Egito. Aí eles reclamaram, todos sabem da história, né? Deus mandou codorninhas e sabe o que aconteceu, né? Teve uns que comeram tanto que acabaram morrendo. E por incrível que pareça, o excesso de carne pode matar, sabia? Né, Flávio? Nós conhecemos um tio da Flávia. Eu amava muito aquele tio da Flávia. E ele se orgulhava de comer, realmente, ele comia carne num churrasco, assim, ó. Ele foi num churrasco lá em Novo Hamburgo, comeu, e ele só conseguiu chegar em casa aqui em São Leopoldo, teve um derrame. E por incrível que pareça, no estado de óbito dele, que o derrame se deu pelo excesso de carne, pelas toxinas. Eu nunca tinha visto isso, mas eu vi. Comeu tanta carne naquele churrasco e liberou toxinas que causaram um derrame. Ele viveu ainda um tempo depois, não é? Ele era muito conhecido aqui em São Leopoldo, fotos Winter, né? O filho dele trabalhou no jornal, ele foi fotógrafo da Rua Grande. O excesso de carne. Então, a Bíblia está repleta de versos que nos recomendam a termos cuidado com a nossa saúde física. 1 Coríntios, capítulo 9, 25. Capítulo 9, verso 25. Os irmãos, eu vou ler um pouquinho mais rápido, para a gente não passar do tempo. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Outras traduções dizem: todo atleta em tudo se domina. Eu gosto mais dessa tradução. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que um atleta precisa ter domínio próprio. Domínio próprio. Um atleta, para ganhar, você não faz ideia
o que um atleta passa para ganhar uma medalha de ouro. Eu me lembro do César Cielo, que em 2008 ganhou a medalha de ouro nos 50 metros pelo Brasil. Eu nunca mais me esqueci daquilo, aquilo ficou na minha cabeça, porque logo que ele sai da água, a repórter da Globo estava ali próxima, ela chama Cielo, Cielo, vem aqui, meus parabéns, você ganhou a medalha de ouro, e o que você vai fazer agora? E ele diz para ela assim: agora eu quero tirar um mês de férias, e eu quero sair daqui e comer um cheeseburger, porque faz 4 anos que eu não como um X. Sabe por que fazia 4 anos que ele não comia um X? Porque ele queria uma medalha de ouro que um dia vai desaparecer. Então você acha que para ganhar o prêmio máximo, que é a vida eterna, nós também não precisamos fazer sacrifícios? Não um sacrifício igual a Cristo, não um sacrifício de caminhar ajoelhado, sacrifício de mudar a minha vida, porque toda mudança é um sacrifício. Não há mudança de paradigma que não seja difícil. Mas para ganhar uma medalha, Cielo ficou 4 anos sem comer coisa que ele gostava, um X. E tudo que ele pensava naquela hora, depois de ganhar a medalha, era comer um X. E nós não conseguimos ir deixando as coisas neste mundo por causa da vida eterna. Porque nós estamos numa corrida, em uma guerra. E para vencer precisamos estar aptos, precisamos estar fortes, firmes. Nossa mente e nosso corpo precisam estar preparados para esse combate. Eu não vou abrir todos, eu vou ler aqui, né? 1 Tessalonicenses 4, 3 a 4 diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, controle do corpo. Eu preciso ter o controle do corpo, da minha mente. Como é difícil, irmãos. Como é difícil a gente se controlar. Mas eu preciso ter esse controle. Gálatas 5, 22 a 23 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se a gente conseguir tudo isso aqui, ter amor pelas pessoas, ser alegre, ter paz, ter longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nós já estamos observando a lei de Deus. Porque se nós vivemos assim, nós não cometemos pecado. Tito 2, 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, outras traduções dizem, nos ensina, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Percebe? A salvação de Deus não é apenas uma salvação como as pessoas pregam. A salvação de Deus é uma educação, um ensinamento para uma mudança radical da nossa vida. Nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos buscar o que é melhor para nós fisicamente, tanto quanto o espiritual. Há pessoas cuidando tanto do lado espiritual que se esquecem do lado físico. Semana passada a Aline, eu busquei ela e ela entrou chocada no carro. Daí eu disse: o que eu ouvi? Daí ela disse assim: o marido da minha companheira ali, colega de trabalho, teve um infarto, está no hospital, está na UTI. Eu disse: eu pensei assim, deve ser, né? 60 anos. Ela disse: não, pai, ele tem 28 anos. Eu, 28 anos. Ela disse: mas também, pai. Também, esses tempos, a gente estava conversando lá, eu estava conversando com as minhas amigas, e eu disse para ela assim: compra kiwi, um chama de kiwi, outro chama de kiwi. E ela disse: o que é isso? Eu disse: não conhece um kiwi? Não é isso aí, que é isso? É uma fruta? O que é isso? Não é uma fruta.
Ela disse: pai, nós somos 5 pessoas lá na casa, no escritório ali. E eu estava falando de aveia, de mingau, e só uma pessoa conhecia aveia e mingau. E ele tem mais de 50 anos. Aí ela disse assim, e eu perguntei para ela: mas o que a mãe de vocês dava quando vocês eram pequenas? Ela disse: Nescau, todas elas, Nescau. A Flávia nunca deu Nescau para mim. A Flávia fazia mingau, adoçava com um pouquinho de açúcar mascavo. E a Aline come mingau até hoje. E ela tá. Vai ainda lá contigo, né? Vai lá. E ainda assim tinha seus problemas, não tinha? Mesmo tentando seguir né? Estou falando com uma. Mas tudo bem. Por quê, irmãos? As pessoas estão sendo ensinadas erradas. A alimentação totalmente errada. Nós aqui, a minha geração, quando nós chegávamos em casa com fome, a mãe alcançava uma banana, uma maçã, né? Os pais hoje, que não querem ter trabalho, alcançam uma bolachinha lá, né? Um salgadinho. Toma, filho, come um salgadinho maravilhoso, cheio de sódio, né? Não é que nem disse uma doutora uma vez para mim, assim: não é que não pode comer um salgadinho. Tu faz assim, tu almoça, tu termina de almoçar, come um salgadinho. Porque tu já está com a barriguinha cheia, daí tu vai comer um pouco de salgadinho. Vai comer só vai sentir o gostinho do salgadinho. Mas a realidade é essa. Mas por que nós temos que ter esse controle também do nosso físico, tanto quanto do nosso espiritual? 1 Pedro 5,8 diz: porque sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor de você como um leão que ruge, procurando o quê? Alguém para devorar. Então a Bíblia está cheia, né? Lá em Provérbios nós temos um monte, né? Um monte de provérbios falando para não beber, para isso, para aquilo, né? Dizendo assim que é melhor nós irmos numa casa onde tem um enterro do que numa casa onde tem um banquete, né? Porque lá nós vemos o fim de todos os homens. Deus, sabe, Deus não quer apenas nos levar para a vida eterna. Deus quer nos educar para a vida eterna. E essa educação para a vida eterna começa aqui e agora. Começa aqui agora. Esses versos, eles enfatizam a importância de um viver disciplinado, controlado, conforme os ensinamentos bíblicos. Um cristão, ele precisa ter controle da situação. Um cristão não precisa ser o homem mais forte, não precisa ser o grande poder, ele tem que ter controle da situação. Ser como Jesus, controlado. Né? Todas as pessoas que são ateus e decidem estudar a vida de Jesus, sabe, irmãos, a maioria deles se transforma. A maioria deles acaba se tornando cristão, e a vida tem um monte de pessoas assim, né? C.S. Lewis, muitos cientistas que decidiram estudar a vida de Jesus, porque não entendem o controle de Jesus. Ele é incrível. Mas por quê? Porque ele seguia as regras, porque foi ele que criou as regras, né? É impossível a gente ter uma vida saudável se a gente não fizer algumas coisas, não ter equilíbrio, não comermos mais fruta, mais verduras. Nós precisamos ingerir mais frutas e verduras em detrimento das coisas que nós compramos pronto. É tão bom a gente entrar no mercado. Nossa, olha, não vou precisar cozinhar, já está pronto aqui, né? Pega lá a coisa lá pronta, tem a lasanha pronta, tem a gente não come, mas tem feijoada pronta, tem arroz com galinha, tem arroz lá com, né? Tudo pronto. É só chegar e meter no micro-ondas e botar lá 5 minutinhos e senta e almoça. Mas, irmãos, aquilo ali está cheio de sódio, cheio de conservantes. Eu não digo que numa emergência, num momento, a gente não vai fazer uso, mas não pode se tornar um hábito na vida da gente. Comer pizza é maravilhoso, mas não pode se tornar um hábito. Não pode virar hábito. Porque quando vira hábito, é tão fácil você... Essas coisas são feitas para que a gente se vicie nelas mesmo.
Não é à toa que essa geração hoje está cada vez mais doente, as pessoas estão tendo cada vez mais doenças, e quem trabalha na área de saúde sabe disso. As pessoas estão cada vez mais cedo indo para o médico, com problemas que tinha lá depois dos 50 anos. Estão mentindo? Quem trabalha nessa área? Não estão mentindo. Não estão mentindo. Cada vez mais câncer, problemas de pressão, pessoas novas estão procurando médico. E tudo porque os hábitos, claro que não é apenas o hábito alimentar. Nós precisamos nos exercitar, fazer uma caminhada, fazer lembra do médico, fazer senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Você não tem como caminhar, faz um senta, levanta em casa. Mas você precisa exercitar seu corpo, que vai chegar um momento, se você é fiel a Deus, vai chegar um momento que você vai ter que correr, irmãos. Eu não estou falando que não, vai chegar um momento em que o mundo vai se levantar contra nós, e nós teremos que abandonar as cidades. Nós teremos que estar preparados fisicamente também, não apenas mentalmente. O nosso corpo vai precisar suportar, porque nós vamos viver e passar pela angústia de Jacó. E nós vamos passar, graças a Deus, nós não vamos passar pelo inferno. Até hoje apenas um homem passou pelo inferno. Você sabe quem passou pelo inferno, o verdadeiro inferno? Você sabe? Você já parou para pensar quem realmente passou pelo inferno? Você não sabe quem passou pelo inferno? Aquele homem que estava preso na cruz do Calvário. Você sabe qual é o verdadeiro inferno? O verdadeiro inferno não é estar queimando. O verdadeiro inferno é a ausência total de Deus. É quando Deus se afasta. Isso o diabo e todos os perdidos irão passar um dia. E hoje Cristo, somente Cristo passou. Porque lá na cruz do Calvário ele exclamou: Deus meu, por que me abandonaste? Porque o pecado que Jesus levava não era o dele, era o nosso. Mas o pecado que ele levava nosso não podia fazer com que Deus se aproximasse dele. O Pai e o Espírito Santo se afastaram dele. Jesus sentiu a ausência total de Deus presa na cruz do Calvário. Mas nós ainda não sentimos. Nós ainda estamos aqui lutando. E nós precisamos então nos preparar, irmãos, para isso. Nós precisamos nos preparar fisicamente também. Eu peguei aqui, eu fiz aqui, eu li uma pesquisa semana passada, mas como eu não tinha um sermão ainda que eu iria pregar, eu acabei não anotando, eu apenas li porque eu passei por ela. Numa pesquisa feita, e aqui vai para as pessoas da área da saúde, uma pesquisa feita num grande hospital de São Paulo, mostrou que 70% das pessoas acima de 65 anos que chegavam lá com outros problemas de pressão e outros estavam, na verdade, irmão, presta atenção, desidratados. As pessoas estavam desidratadas. E eu entendi uma coisa. Eu tenho 63 anos e eu não sinto sede, irmãos. É incrível, eu estou suando, mas eu não sinto sede. E eu acho que quem é da saúde já deve ter lido, ouvido, ou aprendeu, que à medida que a idade vai avançando, a gente não vai mais sentindo sede mesmo. E a pessoa então, ela para de tomar água. Eu tomo água, eu me forço a tomar água porque eu sei que tenho que tomar água. Mas muitas pessoas de idade não tomam água. Então, se você tem pessoas que moram com você, ofereça a ela de vez de hora em hora um copo de água, um copo de suco, porque elas por si só não sentem mais sede. E por incrível que pareça, os médicos chegaram à conclusão que a desidratação dessas pessoas é o que tem levado elas muitas vezes ao hospital. Essa pesquisa que eu li, ela saiu na CNN Brasil no dia 2 de 9, agora de 24. Ela foi tirada, eu não me lembro o nome lá do site em inglês onde ela foi feita pela Universidade Federal de Minas e a Universidade Federal de São Paulo, com 125.580 adolescentes
entre 13 e 17 anos de escolas públicas de Minas Gerais e São Paulo. E o que os médicos constataram? Que 81% dessas crianças, dos 13 aos 17 anos, têm fatores de riscos para doenças crônicas como hipertensão, colesterol, obesidade e problemas cardíacos. E aí eles vão listando do porquê disso. Falta de atividade física, 71,5% dessas jovens de 13 a 17 anos. Porque, que nem eu estava conversando na rua, eu tenho 63 anos, eu chegava em casa do colégio, eu comia correndo, fazia meus temas correndo, corria para a rua jogar bola. O Vlad, todos nós, o Vlad é dessa época também, não é tão velho que nem eu, mas também corria para a rua, porque nós não tínhamos internet, nós não tínhamos joguinhos, nós não tínhamos nada disso. O que a criança faz hoje? Chega em casa correndo, muitas vezes não quer nem almoçar, não quer nem fazer o tema e corre para o computador para jogar. Ou para o celular. E aí, vão crescendo fracos. Fracos. Fisicamente fracos. 58% dessas crianças não comem nenhuma fruta e nenhuma verdura. Não é porque não tem, porque não gostam. Gente, quando eu li 50%, mas 58% dessas crianças não gostam nem de uma maçã, não. Elas não comem porque não gostam. Não foram incentivadas a comer. É um número absurdo, irmãos. De 125 mil crianças, 58% não comer nenhuma fruta, nenhuma verdura. Ali a gente dava brócolis, ela gosta mais de brócolis, dava brócolis e couve-flor. Daí ela perguntava o que é isso. Eu dizia para ela, é uma árvorezinha, Aline, é uma árvorezinha, né? Não é uma árvorezinha. E aí ela comia as árvorezinhas. 58% das crianças não estão comendo fruta e verdura. Irmão, como é que está na sua casa? Você tem oferecido frutas e verduras para o seu filho? Você tem acostumado ele desde pequenininho a comer frutas e verduras? 58%. 32% comem balas de chocolate doces em excesso. E 17% estão abusando do refrigerante. Estão com sede, correm para a geladeira, um copinho de refrigerante. Não pode, irmãos. Sede não se mata com refrigerante. Sabia que o refrigerante só dá a impressão de que matou a sede? Na verdade não matou nada. É cheio de sódio e açúcar. Na verdade teu corpo vai precisar de mais água ainda. Eu não estou dizendo aqui que não se deve tomar, ou que não pode tomar. Cada um cuida de si. Eu estou dizendo aqui que não pode fazer disso um excesso. 17% de crianças não podem estar tomando mais refrigerante do que água. É lógico que vão ter problemas mais cedo. É lógico. Mas isso precisa começar em casa comigo. Queridos, o colégio não educa. Eu vejo pais dizendo assim, o meu filho vai para o colégio porque tem educação. Não, educação a gente tem em casa. Colégio dá escolarização, é uma coisa totalmente diferente. Educação tem a ver com moral. Escolarização tem que ver com o ABC, com 1 mais 1. Tem que descobrir o Brasil. Isso o professor pode ensinar. Agora o professor não pode ensinar teu filho a comer bem. Ele não pode ensinar teu filho a fazer exercício físico, a jogar uma bola, a correr de pega-pega na rua, brincar de esconder. Isso o colega não pode fazer. Uma professora, se eu em casa não consigo educar uma criança, como é que eu vou exigir que a minha professora que eduque 30 crianças? É eu que tenho que educar meu filho. E eu que tenho que me educar. Deus não vai descer de lá e vai me pegar pela cabeça e dizer assim, para de comer essas coisas. Ele não vai fazer isso. Se eu quero a vida eterna, eu preciso ser educado para a vida eterna. Eu preciso começar a diminuir as coisas que eu faço errado. Os dados são alarmantes, irmãos. E eles chegaram. Terminou a bateria? No meio rural diminuiu um pouquinho, mas o que alertou eles foi que também no meio rural as crianças estão comendo menos coisas saudáveis.
É muito mais fácil para o pai comprar um pacotinho de salgadinho do que comprar uma maçã. Mas nós precisamos mudar nossos hábitos. Tem que começar com a gente. Não adianta também querer forçar o filho a mudar se a gente não muda, né? A gente tem que começar a mudar para dar o exemplo. Temos que buscar mais qualidade de vida. E aí, nós precisamos criar situações para nós mudarmos. Nós precisamos começar em casa, promover uma nutrição mais adequada, melhor, fornecer vitaminas, minerais, fibra para os nossos filhos e para nós mesmos, que ajuda na manutenção desta máquina. O nosso corpo é como uma máquina, não é? Nós precisamos impulsionar a nossa saúde cardiovascular, caminhando, fazendo algum tipo de exercício. Nós precisamos aprimorar nossa saúde mental e emocional. A prática de exercício ajuda a isso, porque ela libera endorfina e serotonina, que são importantes, que nos deixam calmos e felizes. E há um outro problema também, que os cristãos precisam pensar melhor. Não todos. Chama-se dormir um tempo adequado. Quantos aqui dormem um tempo adequado? Quantos aqui dormem realmente 7 horas por noite? Dorme não, que bom, que felicidade. Ó, eu vi alguns braços. A maioria não levantou. Sabe por quê? Porque nós acabamos renegando o sono. E o sono é tão importante no nosso corpo. É um momento em que, enquanto nós estamos dormindo, o nosso organismo consegue trabalhar, consegue fazer muitas coisas que durante o dia, no muco da vida ali, a gente não consegue. Ele vai renovando, ele vai transformando, ele vai fazendo coisas dentro de nós. O sono traz isso. Muitas pessoas vão perder a vida eterna porque não entendem que precisam descansar o corpo. E Deus, que não precisa descansar, deu um exemplo para nós. Quando ele terminou a criação, ele descansou. Ele não precisa descansar, mas descansou para dar exemplo. Nós precisamos dormir no mínimo 7 horas por dia. No máximo às 10 horas nós deveríamos ir para a cama. Não poderíamos passar das 10 horas, irmãos. Porque é quando o corpo começa. Eu não sou muito bom para falar nisso, né? Um médico, alguém da saúde. A partir das 22 horas o corpo começa a entrar num estado mais. Estou certo ou errado? Tem a da saúde, mais calmo, né? Ele quer que a gente pare. O cérebro quer reorganizar nossas memórias, tudo ali, mas nós não deixamos. Fico estudando até as 2 horas da tarde, porque durante o dia eu fiquei na internet, eu fiquei mandando zap para os amigos. Não, os jovens não mandam mais zap, não sei, Insta, não sei o que é hoje lá. Eu estou conversando nas redes sociais, daí eu me lembro, até tem prova, aí eu fico até as 2 horas da madrugada lá. E aí chega na prova, eu levo bomba. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar da minha parte física. Se eu não cuidar, ninguém vai cuidar de mim. É individual. É individual. O Sr. White escreveu assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Deus quer dar muitas bênçãos, mas o nosso corpo não está preparado, nossa mente não está preparada. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa, para conceder-nos sua bênção. Mensagens escolhida, volume 1, página 121. Queridos, o Pai está pronto para abrir as bênçãos. O problema é que nós não estamos prontos para receber. E nós estamos numa corrida terrível. Cada segundo, cada minuto, cada hora perdida não é dinheiro, é vida. É vida.
precisamos nos reeducar, buscar equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. A melhor comida, se for comida em excesso, vai prejudicar o meu corpo. A pior comida, se comida pouca, também vai prejudicar o meu corpo. Equilíbrio. Se você que tem filho, você precisa ensinar o teu filho a ter equilíbrio. Eu sei que o mingau não é tão bom quanto o Nescau, mas o mingau vai fazer ele crescer com uma criança forte e sadia. Eu sei que a maçã não é tão gostosa que nem o salgadinho lá de churrasco, mas a maçã vai fazer a criança e a nós também temos uma vida mais saudável. E nós falamos de jejuns, né? Sabe por que o jejum é bom? Alguém gostaria de falar? E tem alguém da área de saúde que quer falar do jejum? Ninguém? O jejum é bom porque ajuda o corpo a eliminar toxinas. E você sabia que animal faz jejum? Sabia que no zoológico, segunda-feira, principalmente os carnívoros não ganham comida? Porque é o dia que eles fazem o jejum. Porque eles precisam também fazer jejum. E eu vou ensinar mais um jejum para você. Se você for viciado em alguma coisa que não faz bem para a saúde, começa a fazer jejum dessa coisa. Diz assim, ó, Senhor, eu gosto daquela coisa lá, mas aquela coisa não faz bem para a saúde. Eu não vou comer aquela coisa por 24 horas. Daí na outra semana você diz, ó Senhor, eu venci as 24 horas sem comer aquela porcaria. Essa semana eu vou fazer 48 horas. E aí você vai tirando, né? Em vez de você largar, você vai fazendo jejum da coisa. E vai tirando essa coisa da sua vida. Para que Deus possa abençoar. Para que Deus possa te usar. Para que Deus possa me e a nos salvar. Nós precisamos entender que temos que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o que mesmo? O templo e o Espírito Santo. Nós estamos indo para o final agora. E eu gostaria de convidar a igreja. Nós cantamos o hino final, que é o hino de número 314, do Hinário Novo. Viver só existe lugar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti nesta manhã agradecidos porque o Senhor tem tantos ensinamentos para cada um de nós. Nós compreendemos que a salvação não é apenas ganhar um presente, mas é também ganhar uma nova qualidade de vida.
que transforma o meu ser totalmente, minha mente e meu corpo físico. E eu sei, Pai, que não é só na volta de Cristo que isso vai acontecer. Embora na volta de Cristo o Senhor vai transformar este corpo, ele começa agora essa transformação. É agora que eu preciso buscar, deixar de lado todas as coisas deste mundo e tudo aquilo que me prejudica física e emocionalmente. É agora que eu preciso buscar no Senhor forças para essa transformação. E não é fácil, Pai. Mudança nenhuma é fácil. Mudança traz sempre coisas que muitas vezes nós somos apegados, mas agora precisamos deixar. Pai, eu sei que sem o Senhor nós não conseguiremos fazer. Derrama sobre nós com o poder do Teu Espírito, para que por meio dele Cristo seja honrado em nossa vida, e assim nós sejamos totalmente transformados para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, que nós possamos educar a nós e a nossos filhos com sabedoria vindo do Teu trono da graça. Perdoa nossos pecados e fica conosco agora e sempre. Nós pedimos agradecidos